E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Professor Eduardo Jorel aqui. Vamos dar prosseguimento ao nosso curso de História Regional da Amazônia. Mas antes, um pequeno recadinho. Se você está gostando das nossas videoaulas, considere contribuir aqui com o nosso canal. Você pode fazer uma contribuição financeira através da chave Pix que está aparecendo aí no cantinho da sua tela. A chave Pix é um e-mail, ejorel@gmail.com. Repetindo, ejorel@gmail.com. Ou então você também pode utilizar o código QR que está aparecendo aí no cantinho da sua tela. Você pode contribuir com o valor que você quiser, tudo bem? Mas se você não tiver condições de fazer uma contribuição financeira, não tem problema, você também pode contribuir de outra maneira. Você pode curtir os nossos vídeos, você pode compartilhar com os seus amigos e dessa forma você também vai estar fazendo uma excelente contribuição. Tudo bem? Agora chega de conversa e vamos para a nossa aula. Bons estudos! Muito bem, meus amigos, minhas amigas, então vamos dar prosseguimento ao nosso curso de História Regional, Amazônia e Rondônia, professor Eduardo Jorel aqui. E não se esqueça, se você puder, faça uma contribuição através da chave Pix, que está aparecendo aí no cantinho da sua tela, ou também você pode utilizar o código QR, que também está aparecendo aí na sua tela. Tudo bem? Então vamos lá. Chegamos agora, meus irmãos e minhas irmãs, na nossa aula de número 2, é o período colonial na Amazônia. Então, se você perdeu as aulas anteriores, dê uma pausa nesse vídeo, volte nas aulas anteriores, lá você vai encontrar todo o material sobre a Amazônia pré-colonial, a Amazônia antes da chegada dos europeus, tá bom? Depois de você assistir esses vídeos, volte para cá e aí você continua com a Amazônia colonial. Bom, o que você deve já saber de início é que a presença europeia na Amazônia, a chegada dos europeus à Amazônia, é a partir do século XVI, principalmente com os espanhóis que passam a explorar a região amazônica, certo? Então, anterior ao século XVI é o período pré-colonial. A partir do século XVI, nós temos então o período da Amazônia colonial. Tudo bem? E aí, damas e cavalheiros, então a gente chega na Amazônia colonial do século XVI com um contexto geral. Você tem que saber o que estava acontecendo na época para entender as características da Amazônia no período colonial. Então está aparecendo na sua tela o contexto geral, o que estava acontecendo no período da Amazônia colonial. Primeira coisa do nosso contexto, que você acompanha na sua tela, é que a chegada dos europeus à Amazônia se deu na época da expansão marítimo-comercial. Então, não lembra que você estudou lá na sua escolinha, no ensino fundamental, no ensino médio também, as grandes navegações, a expansão marítimo-comercial? É nessa época que se dá a chegada dos europeus aqui na Amazônia. Quando Cristóvão Colombo descobriu a América e depois Vasco da Gama chegou lá às Índias, todo esse contexto de grandes navegações é o momento em que os europeus chegam na Amazônia também, certo? A época da expansão marítima, a época das grandes navegações, lá na Europa, os dois países mais poderosos, os dois países mais ricos, inclusive, eram Portugal e Espanha. Lembre-se desse detalhe porque ele é muito importante, especialmente para a história da Amazônia, o papel de Portugal e Espanha. Então, na época das grandes navegações, lá no século XVI, da chegada dos europeus à Amazônia, as maiores potências da Europa eram Portugal e Espanha, respectivamente. E Portugal e Espanha disputavam aquilo que era importante naquela época. O que importava economicamente àquela época eram as rotas marítimas de comércio com o Oriente, porque era exatamente isso o alvo das grandes navegações. A expansão marítima foi feita para encontrar um novo caminho para as Índias, para fazer o comércio de especiarias, cravo, canela, pimenta, lá com as Índias. Então, essas rotas de comércio de especiarias eram os objetos de desejo tanto de Portugal quanto da Espanha. Então, Portugal e Espanha, que eram os países mais poderosos, disputavam as rotas de comércio mais lucrativos daquela época, que eram as rotas de comércio com o Oriente, o comércio das chamadas especiarias, certo? Foi por causa dessa disputa
disputa das rotas comerciais, que tem então uma data aparecendo aí na sua tela, muito famosa, todo mundo já viu isso lá no ensino fundamental e também no ensino médio, 1494. Certa vez, todos nós estudamos na escolinha que Portugal e Espanha assinaram o Tratado de Tordesilhas. 1494, assinatura do Tratado de Tordesilhas entre Portugal e Espanha. Ora, o Tratado de Tordesilhas é importante para a história do Brasil, mas ele é igualmente importante para a história da Amazônia em particular. Por quê? Olha aí o último item da sua tela. Segundo o Tratado de Tordesilhas, por este tratado, ficava estabelecido que a maior parte da Amazônia pertencia à Espanha. Agora aprenda isso, pega sua caneta marca-texto, porque é muito importante. A maior parte da Amazônia pertencia à Espanha, segundo as determinações do Tratado de Tordesilhas, certo? Então, imediatamente, você agora já tem um spoiler importante. Ora, a maior parte da Amazônia, pelo Tratado de Tordesilhas, era da Espanha, mas quem de fato ocupou a Amazônia, colonizou a Amazônia, a maior parte da Amazônia, foram os portugueses. Então, já é um spoiler para as próximas aulas. A gente vai ver essa disputa entre Portugal e Espanha pela Amazônia. Em todo caso, lembre-se, o Tratado de Tordesilhas, assinado entre Portugal e Espanha, foi um tratado para dividir aquilo que importava naquela época. E o que importava naquela época eram as rotas comerciais. Lembre-se, o Tratado de Tordesilhas não foi feito para dividir o Brasil coisa nenhuma. Ele foi feito para dividir entre Portugal e Espanha as rotas de comércio lá para o Oriente. Tudo bem? Mas uma consequência, um efeito colateral deste Tratado de Tordesilhas para a história do Brasil é que o Tratado de Tordesilhas determinava que a maior parte da Amazônia pertencia à Espanha e só uma menor parte, muito pequena, ficava com a coroa portuguesa. Tudo bem? Então está aparecendo aí na sua tela um mapinha para você então compreender visualmente como que o Tratado de Tordesilhas estabeleceu essa divisão. Então a parte em verde é os territórios que deveriam fazer parte dos domínios portugueses. A parte em verde é o que a gente chamaria de Brasil, Brasil de Portugal, colônia portuguesa, e a parte mais acidentada, veja que envolve ali quase toda a região amazônica, desde a foz do rio Amazonas, a parte mais acinzentada ficava com a coroa espanhola. Então é muito importante que você lembre disso. Segundo o Tratado de Tordesilhas, a maior parte da Amazônia pertencia à Espanha, certo? Veja ali que o Tratado de Tordesilhas passa ali da foz do rio Amazonas e vai de cima a baixo, e tudo que estava na parte mais acinzentada era da Espanha. Tudo bem? Então vamos avançar. Ainda no contexto geral, o Tratado de Tordesilhas não foi aceito de forma pacífica pelas potências europeias. Olha o que está escrito aí na sua tela, o primeiro item. O Tratado de Tordesilhas sempre foi alvo de contestação pelos monarcas europeus. Veja, o Tratado de Tordesilhas dividiu as terras só entre Portugal e Espanha. Mas não existe apenas Portugal e Espanha na Europa, existem outros países. Portanto, os demais monarcas, os demais países, jamais aceitaram as determinações do Tratado de Tordesilhas. É muito importante que você também lembre disso. As determinações do Tratado de Tordesilhas não foram aceitas pelos demais países da Europa àquela época. Uma consequência óbvia, uma consequência prática dessa contestação ao que determinava o Tratado de Tordesilhas. Olha o segundo item da sua tela. Ingleses, franceses, holandeses sempre faziam incursões no litoral brasileiro e também pela região amazônica, dentro da Amazônia. Então, se você encontra algum material dizendo que ingleses, franceses, holandeses estavam na Amazônia, tentavam fundar colônias na Amazônia, isso está correto, porque o Tratado de Tordesilhas era contestado, ele não era aceito pelos outros países da Europa. Então, ingleses, franceses e holandeses também tentavam colocar suas colônias, fundar suas colônias no interior da Amazônia, ok? O interesse europeu, então, por que Portugal, Espanha e os demais países da Europa vinham para a Amazônia? Olha o terceiro item. O interesse europeu centrava-se na exploração de produtos primários e o fornecimento para o mercado europeu. Então, se você encontrar alguma questãozinha perguntando
qual que era o interesse, o que Portugal, Espanha e os demais países da Europa viam na Amazônia. O interesse era através da exploração de produtos primários. O que Portugal, Espanha, França, Inglaterra, Holanda queriam na América era a exploração de produtos primários e o fornecimento desses produtos para o mercado europeu. Então, esse era o interesse geral, a exploração econômica dos produtos primários que existiam na América inteira, mas em especial na Amazônia. Tudo bem? Muito bem. Agora que você já aprendeu os aspectos gerais do início da presença europeia na Amazônia, a gente parte para as especificações, as partes mais detalhadas. No século XVI, agora atenção a isso, muita atenção, no século XVI, que é o que nós estamos estudando, a iniciativa da exploração na Amazônia ficou a cargo da Espanha. De novo, no século XVI, a iniciativa da exploração da Amazônia, por parte dos europeus, ficou a cargo da Espanha, por um motivo óbvio que acabamos de estudar. O Tratado de Tordesilhas determinava que a maior parte da Amazônia deveria ser possessão da Espanha. Então, as primeiras expedições europeias para a Amazônia foram expedições espanholas. Lembre-se disso. A iniciativa da exploração europeia na Amazônia, século XVI, ficou com a Espanha. A Espanha enviou muitas expedições para a Amazônia durante o século XVI. Mais de 20 expedições espanholas penetraram a Amazônia. Não é possível estudar tudo, são muitas expedições. Então, eu trouxe aqui para vocês as principais expedições espanholas na Amazônia. Tudo bem? Aparecendo aí para você na sua tela, a primeira delas, primeiro item, o ano é 1500. Mesmo ano em que Pedro Álvares Cabral chegou lá na Bahia. Muito bem. Meses antes, um espanhol havia chegado também onde hoje é o Brasil. No ano de 1500, a expedição de Vicente Pinzón, uma expedição espanhola, Vicente Pinzón, encontrou a foz do rio Amazonas. Então, agora, imediatamente, você já deve ter dado um tilt aí na sua cabeça. Olha, então quer dizer que a Espanha chegou no Brasil antes de Portugal? Exatamente, meus irmãos, minhas irmãs, damas e cavalheiros. Antes de Pedro Álvares Cabral chegar lá na Bahia, 22 de abril de 1500, um espanhol descobriu a foz do rio Amazonas, Vicente Pinzón. Vicente Pinzón navegou ali pela costa do Ceará, do Maranhão, do Piauí, chegou até a foz do rio Amazonas, ali onde fica o Pará e o Amapá. Então, toda essa região do litoral norte do Brasil, a Amazônia, foi explorada por um espanhol, Vicente Pinzón. É a primeira expedição europeia geral de toda a história da Europa para a Amazônia. Primeira vez que os europeus vieram na Amazônia, com Vicente Pinzón, um espanhol que encontrou a foz do rio Amazonas. Tudo bem? Veja, ele não penetrou na Amazônia. O Vicente Pinzón apenas fez a exploração ali na região litorânea. Ele encontrou a foz do rio Amazonas. Depois de Vicente Pinzón, 40 anos depois, a Espanha enviou uma outra expedição, essa muito famosa por parte das expedições espanholas. Então, eu quero que você pegue a sua caneta marca-texto e sublinhe essa aí, expedição de 1540. É uma expedição muito importante, é a mais importante expedição espanhola para a Amazônia. A expedição comandada por Francisco Orellana. A expedição de Francisco Orellana, de 1540. Francisco Orellana foi enviado para realizar uma expedição com dois objetivos. Está aparecendo aí na sua tela. Pegue a caneta marca-texto e sublinhe também. O objetivo de Francisco Orellana era encontrar o Eldorado, a região mítica que dizia-se que era uma cidade toda construída em ouro. E então havia este imaginário para os europeus naquela época, e Francisco Orellana foi enviado para a Amazônia para realizar uma expedição para encontrar o Eldorado, a cidade mítica do Eldorado, toda construída em ouro. E além disso, Francisco Orellana também deveria encontrar o país da canela.
que, na percepção dos europeus naquela época, era uma região riquíssima em canela. A canela era um produto muito cobiçado pelos europeus, então Francisco Orellana deveria encontrar também esta região rica em canela. Então, lembre-se, objetivos de Francisco Orellana: encontrar o Eldorado e o país da canela. Esse era o imaginário europeu, era isso que motivava os europeus a realizarem essas expedições, especialmente os espanhóis, as expedições espanholas. E o elemento que é o mais famoso sobre a expedição de Francisco Orellana. Francisco Orellana saiu lá de Quito, no Equador, e desceu rumo à Amazônia, passou pelo Rio Negro, chegou pelo Rio Maranhão, perdão, e chegou no Rio Amazonas. E Francisco Orellana, então, relatou que entrou em combate, ele e a sua tropa, entraram em combate no Rio Amazonas com uma sociedade de mulheres guerreiras. Essa sociedade de mulheres guerreiras, Francisco Orellana disse que eram as chamadas Amazonas, lá da tradição grega antiga, as Amazonas, mulheres guerreiras. Francisco Orellana, então, relatou isto quando esteve na Amazônia. A sua tropa entrou em combate com as sociedades guerreiras das Amazonas. E por isso, então, deu o nome do rio de Rio das Amazonas. Daí, então, que o rio Amazonas tem esse nome por causa da expedição de Francisco Orellana, que disse que havia encontrado a Sociedade das Mulheres Guerreiras das Amazonas e havia entrado em combate com elas e perdeu o conflito, perdeu a guerra e saiu em retirada do combate. Aí aparecendo na sua tela a possível rota da expedição de Francisco Orellana. Saindo lá de Quito, lá no Equador, e adentrando na floresta amazônica, passou ali pelo rio Amazonas inteiro, e ali onde tem uma setinha em vermelho, que você encontra aí na sua tela, teria sido o local do encontro e do embate com as Amazonas, pela tropa de Francisco Orellana. Então, essa é a possível rota de Francisco Orellana. É a primeira expedição europeia a penetrar o interior da Amazônia. E é uma expedição espanhola, expedição de Francisco Orellana. Tudo bem? Avançando, chegamos então numa outra expedição, a expedição comandada por Pedro de Ursúa e Lope de Aguirre, também uma expedição espanhola de 1560, a expedição de Pedro de Ursúa e Lope de Aguirre. Pedro de Ursúa e Lope de Aguirre partiram do Peru com o mesmo objetivo de Francisco Orellana, que vimos no momento anterior. Francisco Orellana deveria encontrar o Eldorado e o país da canela. Pedro de Ursúa e Lope de Aguirre partiram para a Amazônia com o mesmo objetivo, encontrar o Eldorado. Mas agora há um problema central na expedição de Pedro de Ursúa. A expedição de Pedro de Ursúa foi marcada por vários motins, traições, revoltas, culminando no assassinato do comandante Pedro de Ursúa. Atribui-se a Lope de Aguirre, um subordinado, ele tramou uma revolta, um motim, e resultou no assassinato do comandante da expedição, Pedro de Ursúa. Então, essa última expedição, a expedição de Pedro de Ursúa e Lope de Aguirre, considera-se que ela encerra o ciclo das expedições espanholas, a exploração espanhola no interior da Amazônia. Por quê? Olha aí o último item que está aparecendo na sua tela. Em 1580, tem início a União Ibérica. A União Ibérica foi a união entre Portugal e Espanha. Certa vez, a coroa espanhola se uniu à coroa portuguesa e Portugal e Espanha passaram a ter apenas um único rei. Essa união entre as duas coroas foi de 1580 e 1640. Damos o nome de União Ibérica. Então, para a história da Amazônia, considera-se que, a partir da União Ibérica, tem início, então, a iniciativa portuguesa sobre a Amazônia. Então, lembre-se, a última expedição importante organizada pela Espanha para o interior da Amazônia foi a expedição de Pedro de Ursúa e Lope de Aguirre, que resultou num fracasso retumbante, com motins, traições e até o assassinato do comandante da expedição. Após isso, a União Ibérica marca, de forma histórica, o fim do ciclo espanhol de expedições para a Amazônia e marca o início do avanço português sobre a Amazônia
a partir do século XVII. Então, damas e cavalheiros, agora para você encerrar essa aula com um super resumo. O século XVI, que é o que a gente acabou de estudar, marca o ciclo das expedições espanholas. Começa com com Vicente Pinzón, lá na foz do rio Amazonas. Depois tem Francisco de Orellana, que tenta encontrar o Eldorado e relata o encontro com as Amazonas. E, por fim, Pedro de Ursúa Lopes de Aguirre, que foi um fracasso. Após isso, vem a União Ibérica. E, a partir do século XVI, começa o avanço português na Amazônia. Em síntese, então, século XVI é a Espanha que tem a iniciativa. No século XVII é o início do avanço português sobre a Amazônia, que a gente vê na próxima aula. Tudo bem? Então, meus amigos e minhas amigas, chegamos ao final da nossa aula. Muito obrigado de coração. E lembre-se, se você puder, deixe a sua contribuição com a chave Pix, que está aparecendo aí na sua tela, e também no código QR. Contribua com qualquer valor que você quiser, tá bom? Muito obrigado pela atenção e até a próxima. Tchau, pessoal!